pessoas! Quem estava com saudade da minha voz de princesa Disney, resolvi gravar uma aula, conteúdo novo e um conteúdo importantíssimo para o vestibular. Figurinha repetida em todos os vestibulares, especialmente no Enem, que é a Primeira República ou República Oligárquica. Importantíssimo o assunto. E também era o capítulo 3 do nosso livro, né? E, gente, nós vamos começar a nossa aula pensando nessa charge que está aí, né, no início da apresentação. Essa charge é muito importante porque ela ajuda a gente a compreender essa república, né? Ela fala sobre a Constituição de 1891, a primeira Constituição do Brasil republicano, e a segunda Constituição do Brasil, e ela traz características importantes, como o fato de ser uma república, óbvio, mas ela também fala de uma unidade federativa. Então, a Constituição republicana garantiu que o Brasil seria uma federação. E o que é isso, Lia? Federação é dar autonomia para os estados. Né? Os estados passaram a ter autonomia para criar impostos, para criar leis próprias, desde que esses impostos e as leis não pudessem ferir a Constituição principal. Tem também divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? O poder moderador acabou nessa Constituição, já que ele era exercido somente pelo imperador. E, além disso, ele fala aqui na charge duas pessoas, né, de classe mais baixa perguntando o que isso quer dizer, essa unidade federativa, de república, divisão de poderes. Na verdade, para as classes mais baixas, isso não significava muita coisa, né? Eles pouco compreendiam. Mas para eles algo foi importante. Ela diz assim, que não precisamos mais ir à igreja para casar. Então, ela fala do surgimento do casamento civil, né? E isso só foi possível graças à formação do Estado laico. Houve a separação do Estado e da igreja, e o Estado laico garantiu que surgisse a certidão de nascimento, certidão de óbito e o casamento civil, separando o Estado da igreja. A igreja perdeu esses poderes e, consequentemente, ela perdeu também poder, de uma forma geral, no Brasil, perdendo essas atribuições. Então, essa charge inicial, ela fala do surgimento da República. Inicialmente, né? Quem proclamou a República? Marechal Deodoro da Fonseca. Depois, ele abandonou o poder com 9 meses e o Floriano Peixoto assumiu, né, o vice dele. Esse período que os dois governaram, a gente chama de República da Espada, porque foi um período governado por militares. E aí, no final do governo do Floriano Peixoto, assumiu o Prudente Moraes, e o Prudente Moraes vai ser o primeiro civil, de fato, a governar o Brasil como presidente, e quando ele saiu, Campos Salles assumiu, colocando em vigor a política dos governadores, a famosa política café com leite, que nós vamos ver em seguida, ok? Gente, antes de mais nada, o que é uma oligarquia? Porque a gente fala, república oligárquica, mas o que é uma oligarquia? Né? Se a gente for tomar o pé da letra, quer dizer governo de poucos. E quem eram esses poucos que estavam no poder nesse momento? Né? As famílias mais ricas do Brasil. Muitas vezes a gente acredita que as famílias ricas eram só as formadas pelos grandes cafeicultores. Mas existiam outras famílias muito ricas no Brasil também, né? Fora essas famílias ligadas ao principal setor de exportação, que era o café. Então vamos lá analisar, ler no slide ao pé da letra. República Oligárquica. Ficou conhecida na historiografia brasileira como República Oligárquica, o período que se estende do fim da República da Espada até o início da Era Vargas, em 1894 até 1930. A principal característica desse momento está na elite que domina o poder político e econômico nesse período. E também dá nome ao momento, as oligarquias, né? As famílias mais ricas que dominavam não só o poder econômico do país, mas também o poder político. Uma coisa levava a outra, né? E assim,
ela tem 3 características principais, essa república oligárquica. Ela tem um coronelismo, ela tem a política dos governadores e a política café com leite. Então, a gente vai começar pelo coronelismo. Coronelismo é uma prática da política brasileira, comportamento social e político, prejudicial e recorrente. Parece que o coronelismo ele não acabou na República Oligárquica, né? A gente tem várias características que se perpetuam na história do Brasil. Se caracteriza pelo controle da política por um pequeno grupo privilegiado que define os rumos políticos de uma cidade ou região, utilizando-se muitas vezes de meios ilegais. Então, quem era esse coronel? Esse cargo de coronel foi criado lá no período regencial, anterior ao Segundo Reinado, né? Foi um cargo criado pela Guarda Nacional. Esse coronel era o grande proprietário que sustentava a Guarda Nacional, que era uma milícia que auxiliava o exército naquele momento, porque foi um período muito conturbado da história. Então, o coronel era aquele grande proprietário que era rico, tinha poder econômico, consequentemente, ele ganhou um poder militar, né? E, consequentemente, ganhou um poder político com o passar do tempo. E como ele ganhou esse poder político? Ele ganhou o poder político controlando o voto das pessoas que moravam nos seus domínios, né? Ou perto dos seus domínios. Então, esse coronel, ele tinha várias práticas, né, de coação, práticas de corrupção, para conseguir que o seu candidato sempre ganhasse as eleições. Isso era vital. Para que ele tivesse esse poder político, ele tinha que colocar um candidato no poder. E ele fazia isso usando essas práticas que estão aí no slide. Voto de cabresto, troca de favores, corrupção, violência e clientelismo. O que é esse voto de cabresto? Era o voto controlado, era o voto determinado pelo coronel. Então, ele simplesmente determinava quem era o candidato, né, qual era o candidato escolhido, que os eleitores deveriam votar. Falando em eleitores, eu esqueci de citar um fato muito importante na Constituição de 1891. Quem poderia ser eleitor? Os homens maiores de 21 anos e alfabetizados. A Constituição anterior determinava que o voto fosse censitário, mas mudou, né? A Constituição republicana, ela determinou que somente os homens alfabetizados maiores de 21 anos pudessem votar. Mas essas eleições eram tão fraudadas que dificilmente eles seguiam essa regra, né? E o voto na época era o voto aberto, o que permitia essas fraudes eleitorais. Não tinha uma cabine separando o eleitor do resto da população. Então, ele não tinha esse conforto, essa liberdade na hora de votar. Todo mundo via o voto, que permitia que muitas vezes os jagunços acompanhassem ele, né? Muitas vezes eles já levavam o voto escrito apenas para colocar na urna. Então, esse voto de cabresto era feito exatamente dessa forma, controlado totalmente pelos coronéis, pelos grandes proprietários. E ele usava essa troca de favores, que também é chamada de clientelismo. O que é essa troca de favores? Essa troca de favores, ele trocava o voto por uma escola para os filhos, o voto pelo médico, por dinheiro, uma saca de feijão, uma dentadura. Então, ele trocava esse voto por bens materiais, ou por favores, por proteção, enfim. Então, ele sempre conseguia um jeitinho de conseguir o voto para os seus candidatos, coagindo ou favorecendo as pessoas que moravam nos seus domínios. Então, para isso, a prática da corrupção era muito normal e da violência também, né? Os coronéis, eles tinham um exército particular formado por jagunços e ele sabia muito bem mobilizar esse exército para que os interesses dele fossem atendidos. Outra característica, a mais importante de todas, a criada pelo Campos Salles, era a política dos governadores. A política dos governadores era posso falar que era uma cadeia que começava lá do coronel, que movimentava seu curral eleitoral, até
o presidente. Ao pé da letra, se eu for resumir, era uma troca de favores entre o executivo federal, o executivo estadual e as forças municipais, para garantir que sempre os candidatos deles chegassem ao poder. Então, vamos ver o que tem no slide. As mesmas práticas, troca de favores e corrupção, era normal naquela época, né? Talvez normal hoje, né? Para quem pensa o contrário, a corrupção não foi criada no século XXI, viu, gente? Ela existe no Brasil há muito tempo, desde que o Brasil era Brasil. Então, infelizmente, gritar, esbravejar, chamar as pessoas de corruptas no século XXI não é nenhuma novidade. Mas voltando à aula. As práticas que uniam os coronéis às oligarquias estaduais eram usadas para ligar estas ao presidente da República. As oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente. Este, por sua vez, retribuía o favor, liberando verbas, benefícios e dando apoio político a elas, né? Aqui tem um esquema de como era, mas a câmera está bem em cima de onde eu coloquei o curral eleitoral. Mas eu posso dizer, gente, que aqui está o curral eleitoral, né? Curral eleitoral era como os coronéis chamavam gentilmente os eleitores, né? As pessoas que moravam nos seus domínios ou nas proximidades, aquelas pessoas que eles exerciam a troca de favores e o clientelismo. E aí eles davam esse voto ao coronel. O coronel garantia votos ao prefeito, o prefeito aos presidentes de estado, hoje a gente chama de governadores, e eles davam esse voto ao presidente. Então, o que eles davam até chegar ao presidente? Votos, né? Eles iam coagindo as pessoas, iam trocando favores e usando a corrupção, que era uma prática bem natural na época. E em troca, eles recebiam o quê? Eles recebiam, né, no caso dos governadores, que na época eram chamados de presidentes de estado, recebiam a não intervenção dos estados, né, especialmente na política. Eles, os prefeitos, recebiam verbas para açudes, igrejas, escolas, ferrovias. E os coronéis recebiam favores, muitas vezes verbas, né? Essas construções geralmente iam para a casa deles, para as regiões onde eles tinham suas grandes propriedades. E assim eles movimentavam um esquema, que a base do esquema era formada pelos coronéis, né? E chegava até o topo, que era o presidente. Era uma aliança gigantesca que, como eu já disse, movimentava o poder federal, estadual e o municipal. E garantia que sempre os candidatos apoiados pelos coronéis, prefeitos, governadores chegassem à presidência. Não só o presidente, mas eles também garantiam que os deputados e senadores fossem eleitos também, porque eles precisavam na aprovação de leis, né? Então, tinha que garantir também no poder legislativo, para que eles pudessem apoiar as leis indicadas, propostas pelo presidente. Dentro desse esquema foi criado uma comissão, a Comissão Verificadora de Poderes. Essa Comissão Verificadora de Poderes, ela tinha um papel de diplomar todos os deputados e senadores eleitos que fossem do lado das oligarquias, né? Então, o deputado eleito, ele poderia ser diplomado se ele fosse do lado das oligarquias dominantes. Então, ele podia assumir tranquilamente o seu cargo. Mas, se ele fosse eleito e estivesse do lado da oposição, eles eram degolados. Não perdiam a cabeça, literalmente, né? Degolado era só uma forma de dizer que eles não iam assumir o cargo, né, para o qual eles foram eleitos. Inventavam desculpas, geralmente falavam que eles tinham fraudado as eleições, que tinha ocorrido um processo que tinha impedido de ele assumir o cargo. Blá, 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 para impedir, né, que eles realmente ocupassem os cargos. Ok? Vocês podem perceber que eu não tenho nenhuma coordenação motora, né? Já não tenho na sala de aula com quadro, imagina aqui, nesse mundo que é muito estranho para mim. A última característica
política é a política café com leite, talvez a mais conhecida de vocês. A gente escuta falar demais que política café com leite é a alternância de São Paulo e Minas Gerais na presidência do país. Um ano ganhava um candidato paulista, no outro ano mineiro, no outro ano paulista, no outro ano mineiro. Na verdade, isso aconteceu, mas eu tenho algumas ressalvas para falar. Primeiro, quando a gente fala dessa política café com leite, parece que Minas Gerais tinha poder porque exportava apenas laticínios, E não era. Minas Gerais era forte porque era o segundo maior produtor de café do país. Minas Gerais era forte porque tinha um grande número de deputados, porque era o maior colégio eleitoral, representado por 37 deputados. Isso era muito importante na hora de aprovar as leis, E, enfim, além de exportar os laticínios. Então, a importância de Minas Gerais era bem maior do que exportar apenas laticínios. Tinha um grande poder político, tinha um grande poder econômico. A gente podia até falar na política do café com café, porque os dois eram grandes exportadores. E outra coisa, quando eu falo política café com leite, parece que existiam apenas duas oligarquias que mandavam no Brasil, e não era bem assim. Existiam outras oligarquias que mandavam no país, assim como São Paulo e Minas Gerais. Tinha o Rio de Janeiro, que era onde estava o Distrito Federal, tinha o Rio Grande do Sul, que exportava produtos para todo o mercado brasileiro, tinha a Bahia, que exportava cacau, o boom da produção de chocolate fez com que vários coronéis baianos tivessem muito poder político e, claro, poder econômico. Pernambuco também tinha um grande poder. Então, na verdade, eram essas 6 as grandes oligarquias brasileiras, não apenas São Paulo e Minas Gerais. Então, esse café estava permeado de alianças políticas. Talvez quem se alternasse na presidência da República, de fato, fossem os estados mais ricos. Mas existem outras oligarquias também importantíssimas nesse processo que a gente não pode esquecer, ok? E aí, gente, falando em café, o café foi o principal produto de exportação do Brasil desde o Segundo Reinado, e durante a Primeira República disparou. E o Brasil, ele não negava que o principal interesse deles era, de fato, essa situação agrário-exportadora. O Brasil não pensava em modificar isso. Achando, para mostrar que eu estou com a blusa do Heráclito, Estou toda fardadinha, cor de rosa. Voltando para o café. Então, gente, se o café era o principal produto de exportação, então eu posso dizer também que os cafeicultores, eles tinham um grande poder político no país. E aí, houve um momento muito propício para os cafeicultores. Foi fornecido crédito, os mercados mundiais estavam interessados nesse café, Então, eles expandiram a produção com o interesse, claro, de ficar cada vez mais ricos. Bons capitalistas que eram. Acontece que começou a ocorrer inúmeras crises de superprodução. Começaram a ocorrer essas crises de superprodução. E, de acordo com a lei da oferta e da procura, quando a produção aumenta muito e não tem compradores suficientes, o que acontece com o preço? Cai vertiginosamente. Então, com a queda do preço do café, os 3 maiores estados produtores, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, foram chorar no ombro dos seus governadores pedindo uma solução, porque eles não podiam amargar esse prejuízo. Tem aqui uma tabelinha, olha, que mostra a participação brasileira na produção do café. A gente percebe aqui que a produção aumentou muito, desde o século XIX até o século XX. Chegou ao ponto que não tinham compradores suficientes. Então, eles foram chorar lá no ombro dos governantes, no chamado Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté reuniu os 3 maiores estados produtores, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí, o que ficou decidido? Ficou decidido a política de valorização do café. Ou seja, os governadores desses estados, os presidentes desses estados,
eles iam comprar o excedente de café para estocar ou queimar, para garantir que o preço do café continuasse lá em cima. Professora, mas com que dinheiro eles iam comprar esse excedente de café? Eles iam comprar com o dinheiro dos impostos, claro, da população, né? Na verdade, os governantes faziam empréstimos externos para comprar esse excedente de café, e aí eles pagariam esses empréstimos externos com o dinheiro dos impostos. Então, como todo mundo pagava pela crise do café, isso também foi chamado, né? Essa política de valorização do café foi chamada de política de socialização dos prejuízos, que todo mundo acabava pagando, né, pelo prejuízo que os cafeicultores tinham. Essa charge mostra exatamente isso, né? Que ele está queimando o café para manter os lucros, embora os operários falem de fome, de miséria, desemprego, não importa. Eles queriam manter uma situação econômica adequada. Qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo nesse momento, né, não é só coincidência. Assim como a corrupção não foi inventada no século XXI, esse benefício dos mais ricos do Brasil, dos empresários, na época eram os grandes cafeicultores, né, mas o Brasil se tornou um país industrializado de lá para cá. Então é claro que eles querem manter sempre o interesse dos grandes grupos econômicos. Mudou absolutamente nada.